Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, a segunda estrofe a gente deu uma tropeçadinha, mas foi, né? A gente conseguiu. Bom, a gente vai dar continuidade, faltou um pedacinho, terminar um pedacinho do segundo livro dos Macabeus. Lembra que a gente já viu o primeiro, a gente estava vendo o segundo livro dos Macabeus e faltou um pedacinho para a gente terminar ele, né? Então a gente vamos falar dele e aí depois algumas considerações importantes que a gente tem desse segundo livro, principalmente. Bom, o autor sagrado, né, quem escreveu o livro, eu vou voltar naquele último, né, só pegar o último slide para a gente pegar o gancho e continuar, né? Então, a gente estava começou a falar que o autor sagrado apenas transcreve a carta que contém tais tradições populares, né? Por quê? Esse aqui está falando dos 3 relatos da morte do rei Antíoco IV, lembra? Então a gente tem uma morte, né? Um relato da morte lá no primeiro livro de Macabeus, que a gente leu, e nós temos 2 relatos, duas narrações da morte do rei Antíoco IV no segundo livro de Macabeus. Só que esses 2 relatos são um pouquinho diferentes. Lembra que a gente leu? Por quê? Porque esse relato aqui, no capítulo 1 do segundo livro de Macabeus, de 11 a 17, que fala como é que foi a morte aqui. Vocês estão lembrados? Como é que foi nesse relato aqui a morte? O segundo Macabeus, do capítulo 1. O segundo foi triste, triste, triste. Vamos lembrar então, né? O segundo Macabeus, capítulo 1. Segundo Macabeus 1. Agora todo mundo tá com Bíblia nova, aí tem que usar, já começa. Ela vai ter uma silhuetazinha cinza do lado, né? Então, Macabeus, vocês vão seguir assim, ó. Deixa eu ver se dá pra gente. Ó, a Bíblia, ela tá aqui, né? Se a gente fechar ela com as páginas viradas para fora, a gente vai ver esses
essas marcações cinza aí. Então, a primeira é Gênesis. Se a gente for lá na última marcação da primeira fila, a gente acha Macabeus, que são os livros históricos, tá? Quer dizer, o Pentateuco mais os livros históricos. Aí a segunda fileira vai pegar os sapienciais e depois os proféticos. Então vai de cima para baixo, né? Aí você... Então, o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, e aí vem o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e depois os livros históricos, os risquinhos. Cada risquinho desse é um livro da Bíblia. Aí tem a primeira coluna, aí, que o risquinho vai descendo até o primeiro e segundo Macabeus. Quando você chega lá no segundo Macabeus, se você olhar o próximo livro aqui, já deixa eu abrir aqui, é Jó. Por quê? Aí começa, a outra coluna são os livros sapienciais e depois os livros proféticos, na sequência. Sapienciais são alguns livros só, né? Se não me engano, 7 livros, aí depois já vem os livros proféticos, são 18 livros. Aí a segunda coluna. E a terceira coluna é o Novo Testamento, que começa... Se você for pegar a terceira coluna lá em cima, já começa em Mateus, e o último lá é Apocalipse. Ele não tem um nome, mas a gente, sabendo da ordem, né, como é que está organizada a Bíblia, é mais fácil da gente encontrar o livro. Então, se você quer ir no Novo Testamento, você vai a primeira, a segunda, você vai na terceira coluna. Se você quer os livros sapienciais, segunda coluna. Se você quer os livros proféticos, você sabe que está na segunda coluna, mais ou menos do meio ali, um pouquinho em cima para baixo. E aí você vai encontrando mais facilmente os livros, está vendo? Então são 3 colunas, Gênesis até o segundo Macabeus, que é o último livro histórico. Aí vem os sapienciais, os livros proféticos, e a terceira coluna é todo o Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse. Então já fica mais fácil de você, na marcação cinza, você encontrar o livro. Hã? Porque vocês perguntaram hoje. Vocês já tinham feito essa pergunta? Não, né? Não? Por isso você está aqui. Você veio mesmo na chuva, você veio aqui para saber isso, né? É porque o da Ave Maria, a Bíblia da Ave Maria, Jerusalém também, tem algumas edições que vinham o nome do livro, assim, dava para ler, né? Mas eles estão fazendo agora só com essa marcação, a CNBB é a marcação em cinza, né? Então, né, mas é bem simples, né? Então, a primeira coluna, vocês já sabem, a marcação de cinza, de Gênesis até o segundo Macabeus, são todos os livros históricos. A segunda, sapienciais e proféticos, e a terceira, o Novo Testamento. Então, se você quiser procurar lá o segundo livro dos reis, você vai na primeira, segunda ou terceira coluna? Primeira coluna. Aí você vai mais ou menos ali do meio para o final, você já acha. Aliás, acho que é do meio, o livro do meio mesmo é segundo o primeiro Reis, né? Mais ou menos ali no meio você já se acha um pouquinho. Porque a gente já estudamos boa parte da Bíblia, então a gente já sabe mais ou menos onde é que estão localizados os livros, né? Então já facilita. Se você quiser uma carta de Paulo, vai aonde? A primeira, a segunda ou a terceira coluna? Ó, fechou com chave de ouro. Livro dos Salmos. Giovana. Primeira, segunda ou terceira? Segunda. Muito bem. Muito bem, ela boa aluna aplicada, sabe que é na segunda, né? Eclesiástico é na segunda, porque ele é... Ah, sim, um outro detalhe
é que nessa edição da CNBB, eles optaram em colocar o livro do Eclesiástico com o nome Sirácida, porque é um outro nome dado a esse livro, né? Por causa de Jesus ben Sirac, né? Então, Jesus filho de Sirac, que é o autor, então ele é chamado de Sirácida. Esse Sirácida é o Eclesiástico, é o mesmo livro. Ele sempre teve esses dois nomes, só que nessa tradução aqui, oficial, eles optaram por colocar o Sirácida e não o Eclesiástico. O que é bom, porque não confunde, porque o pessoal sempre confunde Eclesiástico com Eclesiastes. Você tem que frisar bem o final para não confundir. O pessoal fala Eclesiástico. É o quê? É o quê? É teis ou é tico? Né? Se a pessoa fala Eclesiástico, né? Então, eu acredito que eles tenham optado, talvez, por não confundir o Eclesiástico com Eclesiastes, porque não tem nenhum livro parecido com Sirácida. E com Eclesiástico tem, que é o Eclesiastes. Então, para ficar bem diferente, aí não tem erro. Se a pessoa falar Sirás, todo mundo já sabe que é o Sirácida. Agora, se eu falar Eclesiástico, teis ou né? O pessoal sempre confundia, achava que um era o outro. Então, isso facilita porque não há confusão mais. Só que a gente estava mais acostumado ao Eclesiástico, agora é Sirácida, tá? Só saber esse detalhe e aí a gente já... Mas ele sempre teve essas duas versões, o nome dele, tá? Só porque eles optaram pela segunda. O outro era Eclo, né? E o outro é Ecle, né? E-C-L-E, né? Ou S-L. Agora mudou. Então, deixa eu ver aqui até como é que ficou sendo Sirácida, aí ficou, a abreviação dele ficou S-R, tá? Então, agora a gente abrevia S-R. Agora, por quê? Porque essa sendo a tradução oficial, a gente tem que se acostumar na catequese, na liturgia, tudo, a citar dessa forma. Bom, mas aí a gente estava falando da morte do rei. E no capítulo 1, de 2 Macabeus, do versículo 11 a 17, nós temos uma versão da morte do rei Antíoco. Segundo Soninha, ele morreu de tristeza. Mas aqui não é a versão da tristeza. A versão da tristeza ela vai estar no primeiro livro de Macabeus. Essa versão aqui é uma versão que o autor transcreve, que ele foi lá para o templo, né? Prenderam ele na sala lá prenderam o rei Antíoco na sala do tesouro, no recinto sagrado onde ficavam as riquezas. Os sacerdotes fecharam o templo, né? É o templo de Nanéia, não tem nada a ver, é um templo pagão. Ele foi lá, né, nesse templo, e lá fecharam ele e abriram, né, fizeram uma abertura no teto e começaram a jogar pedra, apedrejar, e assim o rei Antíoco morreu fechado nesse templo, né? E aí Deus que entregou à morte os que cometem a impiedade, porque esse rei tinha cometido muitas impiedades contra os judeus, forçando até os judeus, impondo a religião pagã aos judeus. Então tem essa versão, mas essa versão, gente, da morte do rei Antíoco, é uma versão que o autor sagrado apenas transcreve na carta que contém essa tradição popular. Então, essa versão, ela veio com a tradição popular do povo. O povo que contava essa história. E aí, o autor de segundo livro de Macabeus colocou essa segunda carta no início
do livro. Lembra que o livro ele começa com essas 2 cartas e mais um prefácio, uma apresentação que ele faz lá. Então, tem a primeira carta, que é sobre a festa da dedicação do templo. Tem a segunda carta, que é sobre a morte do Antíoco. E depois vem o prefácio. Aí sim que vai começar, senta que lá vem a história, né? Aí começa a história propriamente dita. Mas ele tem essas cartas. A carta, ele transcreveu. Então, ele fala assim, ó, essa carta aqui, não é, eu apenas transcrevi. Mas eu não estou dizendo que a morte do rei Antíoco foi dessa maneira. Eu não estou afirmando e atestando isso. Eu estou apenas transcrevendo uma coisa que veio da tradição popular. Né? Pode ser fake news, não sei, né? Mas veio do povo. O povo conta essa história, que ele foi lá para o templo de Nanéia e lá morreu apedrejado. Agora, a versão que o autor de 2 Macabeus vai apresentar e que ele vai atestar e confirmar é garantir a veracidade da mesma, ou seja, ele garante que essa foi verdadeira, que não foi fake news, e ele garante o que ele afirma como autor sagrado, que está no capítulo 9, de 1 a 29. Isso ele afirma, que é a versão, a gente já leu aqui, mas só para recapitular, essa versão no capítulo 9, versículo de 1 até 29, que é parecida com o primeiro livro de Macabeus, né? Mas ele, deixa eu ver aqui se tem uma parte. Olha lá, o versículo 5, por exemplo. Mas aquele que tudo vê, o Senhor Deus de Israel, feriu com uma chaga incurável e invisível. Mal Antíoco terminar a sua imprecação, acometeu uma dor insuportável nas entranhas e tormentos atrozes no ventre. Por quê? Porque ele tinha atormentado os outros, as entranhas dos outros. Então, ele recebeu no seu corpo essa dor terrível nas entranhas, no ventre, e essa chaga incurável e invisível, né? Mas mesmo assim ele continuava arrogante. E aí, no versículo 8, e ele que pouco antes na sua arrogância sobre-humana achava que podia dar ordens às ondas do mar e seria capaz de pesar na balança as altas montanhas, jazia por terra e teve de ser transportado numa padiola. Assim dava mostras evidentes a todos do poder de Deus. Mais ainda, dos olhos desse ímpio saíam vermes, e suas carnes se decompunham entre espasmos lancinantes, e estando ele ainda vivo. Quer dizer, foi uma morte terrível, trágica. E todo o exército, por causa do mau cheiro, mal suportava essa podridão. Por quê? Porque ele se achava tal, né? É o cheiro, é o fedor da arrogância, do orgulho, né? Que vai comendo e acabando com a própria pessoa, né? Destruindo a própria pessoa, né? De tanta arrogância que ele tinha. E aqui então ele vai trazendo essa morte do rei Antíoco, né? Como essa ferida, essa chaga que vai comendo ele por inteiro, né, saindo verme, um cheiro horrível de podridão, mas mesmo assim, olha o que salienta, ele continuava arrogante e ainda vivo, saindo assim, e ainda achando que podia mandar e fazer tudo, né? Ele não conseguia nem mandar no seu próprio corpo, imagina, ele continuava na sua arrogância, né? E esse é um pouco a lição para os orgulhosos, para os arrogantes que se acham, né? Porque é o cheiro, o fedor do orgulho, né? O cheiro da podridão, da arrogância, do orgulho, da pessoa que é arrogante, né? Então é interessante como o autor sagrado traz essa realidade no livro de Macabeus, né?
a morte, mas mesmo assim continuava arrogante. E ele faz uma leitura que a gente viu, uma leitura teológica, uma leitura espiritual. Ele não só conta o fato, mas ele fala, foi por quê? Porque por causa do poder de Deus se manifestou aí. A pessoa quer ser orgulhosa, se colocar acima de Deus, então o poder de Deus se manifestou, trazendo toda essa podridão, falando que, né, ele não era nada na verdade. Né? Então, a gente viu o primeiro relato da morte de Antíoco em Macabeus, primeiro livro, que ele estava extremamente triste e ele morreu praticamente de tristeza, né? Mas teve uma doença também, né? A tristeza causa doença, porque quando a pessoa que vai alimentando tristeza, de tanto ela alimentar a tristeza, ela acaba ficando triste e doente, por consequência. E aí, no segundo livro de Macabeus, a gente tem 2 relatos. Um que é esse do apedrejamento no templo de Nanéia, que ele só transcreveu, mas ele não garante a veracidade. E agora esse relato, segundo Macabeus 9, que ele garante a veracidade como autor do livro. E faz aquela leitura espiritual, falando por que ele morreu. Porque o poder de Deus se manifestou. Então, aqui a gente tem um relato, 2 relatos, 2 narrações, sendo que essa aqui ele garante a veracidade. Tudo bem? Vamos passar essa página aí da morte do Antíoco. Deixa, né? Virou a página. Pronto, chega de Antíoco IV agora e vamos falar das numerosas aparições de anjos. Esse livro, esse segundo livro de Macabeus, é bastante interessante porque ele mostra várias aparições de anjos e figuras maravilhosas, que não são algo de impossível, né? Ele já começa o capítulo 3 falando, 3:25, de fato, apareceu-lhes um cavalo ricamente encilhado, montado por terrível cavaleiro. O cavalo avançou impetuosamente contra Heliodoro, lançando-lhe as patas dianteiras. Né? Lembrando a história de Heliodoro, que foi lá depredar o templo, né? E profanar o templo, e acabou voltando espancado daquela situação, porque Deus interveio naquele momento e mandou esse cavaleiro com esse cavalo, e depois apareceram outros 2 jovens de força extraordinária, com vestes magníficas, cercaram Heliodoro e puseram-se a chicoteá-lo sem parar de ambos os lados, causando-lhe muitos ferimentos. Ele saiu de lá todo esfolado, todo, né, espancado, mas ele se converteu e deu testemunho disso. E até chegou lá para o rei e falou, olha, nem o pior inimigo eu mandava para lá. Se você tiver uma pessoa que você não goste mesmo, você manda lá para aquele templo dos judeus, que o negócio lá é feio. Então a gente vê aqui que aparecem anjos e figuras maravilhosas no segundo livro de Macabeus. Olha lá, o cavaleiro aqui, os cavalos espancando Heliodoro, e Heliodoro lá, coitado, todo chicoteado, saiu arrasado de lá. Então, o estilo do livro, pode-se crer que o autor sagrado, quando menciona essas aparições, a intenção dele seja de salientar o quê? A intervenção de Deus que não abandona o seu povo. Né? Então, ele quer mostrar a providência de Deus, a intervenção de Deus, que Deus está cuidando do seu povo, que Deus está protegendo o seu povo. E essas cenas seriam a concretização literária do que o primeiro Macabeu chama simplesmente o quê? O auxílio proveniente do céu. Que a gente vê lá, 1 Macabeus 16:3. Que ele fala, questão de céu, ele fala que é a intervenção de Deus. Ele só fala isso. Aí o segundo livro de Macabeus vai explicitar aqui como que é essa intervenção. Vem um cavaleiro lá e mais outros 2 jovens começaram a chicotear, a espancar, a cercar o Heliodoro lá e deixar ele, né,
todo espancado, né? Como que foi, segundo Macabeus fala, como que foi esse auxílio? Que foi através Deus interveio através dos seus anjos, né? Deus enviou anjos para proteger o seu povo e proteger o templo também. E os anjos caíram em cima do Heliodoro, né? Opa, foi embora. Jazão de Cirene. Quem que é Jazão de Cirene? Que a gente falou no nosso encontro passado. Porque isso aqui, segundo Macabeus, é o quê? É um resumo de uma obra de 5 volumes desse senhor chamado Jazão de Cirene. Então, Jazão de Cirene, que é autor dos 5 livros subjacentes a segundo Macabeus, quer dizer, os 5 livros que depois o autor resumiu, nesse aí que a gente tem, que é o segundo Macabeus. Esse Jazão foi um judeu da diáspora. Porque Cirene, ela ficava no norte da África. Então, olha aqui Cirene aqui, ó. Então, os judeus, né, ele faz parte do grupo de judeus que, em determinado momento, começou a se dispersar desse território aqui, da Palestina. Então, durante vários anos, né, em vários momentos da história, houve a diáspora, ou seja, os judeus saíram dessa terra e foram para outras regiões. Então, a gente encontra judeus espalhados em outras regiões. E uma dessas regiões é a cidade de Cirene, que fica aqui no norte da África. Aqui tem o Egito, né? E a cidade de Alexandria aqui, e aqui a cidade de Cirene. Então, esse Jazão de Cirene era um homem zeloso, um homem piedoso, que ficava nessa cidade aqui. E aí ele escreveu 5 volumes sobre essa perseguição que os judeus sofreram, o rei Antíoco, etc. E esses 5 volumes depois foi resumido no segundo livro de Macabeus. Ainda bem, senão a gente não teria segundo livro de Macabeus, teria segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, 6 livros de Macabeus. Aí resolveram resumir. Estou sentindo o cheiro de queimado. Alguma coisa está queimando, né? Tem alguma coisa pegando fogo. Lá fora, se está pegando fogo. Não, né? Pólvora? Então, daqui a pouco vai... né? Parece fósforo, né? Como se tivesse riscado um fósforo e... Não. Aqui não é não. Bom. E quem fez o resumo? A gente sabe quem fez os 5 volumes. E quem fez o resumo? Desconhecido. A gente não sabe quem fez o resumo. A gente recebeu o resumo, mas não sabe quem fez. Mas é um resumo do Jazão de Cirene, que fez a obra em 5 volumes. O resumo a gente não sabe. Bom, essa pessoa que fez o resumo, que a gente não conhece, não sabe quem foi, ele se preocupava muito com a arte de traduzir, né? Se a gente for ver o prefácio, ou a introdução, ou a apresentação, que está lá no capítulo 2, o autor diz que muito labutou para fazer seu compêndio. Quer dizer, ele trabalhou muito, suou muito para fazer esse resumo, porque 5 volumes em um, ele teve que trabalhar muito, né? E é o que ele fala aqui no prefácio, né, que ele escreve no capítulo 2, a partir do versículo 19. Né? Olha lá, por exemplo,
o versículo, vamos pegar ali do versículo 23. Todos esses acontecimentos, capítulo 2, capítulo 2. Todos esses acontecimentos, ele está no meio do... Ele não começa a frase, não. É 2, vamos ver aqui. Está longe, Clésia? 2 aí, ó, 23. Aí, ó, 23. Todos, ó, certinho, Giovana, show de bola. Todos esses acontecimentos expostos por Jasão de Cirene em 5 livros, procuramos sintetizá-los num só compêndio. De fato, considerando a avalanche de elementos e a dificuldade que a abundância da matéria causa para os que desejam adentrar-se nos relatos desta história, tivemos o cuidado de proporcionar satisfação para os que pretendam apenas ler, facilidade para os que se interessam em confiar os fatos à sua memória e utilidade, enfim, a todos que procederem à leitura. Então, quando a gente lê, a gente vai sentir um prazer, vai sentir satisfação. Ele quer que a gente sinta isso. Por isso que ele resumiu e fez uma leitura bem agradável. Aqueles que quiserem memorizar, também ele falou, vai ser fácil para memorizar, porque eu já facilitei para vocês. E aqueles que simplesmente quiserem ler, vai ser muito útil, porque a gente vai tirar muitas lições dessas páginas aqui. Então, ele tentou fazer a coisa bem agradável para que nós agora, leitores, possamos ter essa satisfação, esse prazer, essa alegria, essa utilidade ao ler. E ele trabalhou muito para fazer isso, né? Pena que nem todo mundo lê. O pessoal não leu. Ele teve um trabalho danado. A igreja colocou como um livro inspirado, colocou no catálogo dos livros, e a gente, muitos de nós não lemos, não temos esse prazer, né? Então, isso mostra que a diferença que existe de inspiração bíblica e revelação bíblica, que é um tema que a gente trabalhou, quem estava desde o início, a gente falou da diferença de inspiração bíblica e revelação bíblica. Quem estava no início, as primeiras aulas? Oriete, Joana, Karina, Adelar e Delma. Esse café é antigo. Esse cafezinho da Idelma é antigo. Talvez vocês não estejam lembrados, mas um dos temas, o primeiro tema que a gente tratou nesse curso todo é o tema da inspiração, para a gente entender o que é inspiração, o que é revelação bíblica. Isso é muito importante, porque tem muita gente que a confunde. E disso depende a nossa interpretação. Como que a gente vai interpretar depende de saber quando um texto é inspirado e quando um texto tem uma parte da revelação bíblica. Agora, antes de falar o que tem um detalhe. Se você perdeu as primeiras aulas, você tem condição de refazer, porque elas estão lá no canal, nosso canal de formação Biblicate ou Biblicate. Porque a gente está gravando as aulas de Água Boa, e eles estão começando agora. Então, a parte de introdução da Bíblia, inspiração, a verdade na Bíblia, né? A Bíblia tem erros, gênero literário, a gente está trabalhando lá e já está no canal lá, essa aula. E a aula de inspiração já está lá no canal também. Então, quem está inscrito e acionou o sininho, né, clicou no sininho, já recebeu.
São 3 playlists agora que tem 3 listas de vídeos. Tem o Novo Testamento, que é o pessoal de segunda-feira. Quem perdeu está lá. Tem o Antigo Testamento, que somos nós aqui. E tem uma playlist só da introdução. Já tem 2 vídeos lá de introdução da Bíblia. Então, que por acaso perdeu ou quer rever, já tem. Aí no final a gente compõe tudo, né? Vai ser a introdução, o Antigo e o Novo Testamento, né? Que aí a gente tem condição, que o pessoal de lá também tem muita gente que não pôde ir nas aulas e quer participar e não quer perder nada, para não perder o conteúdo. Por quê, gente? Porque aquele conteúdo lá de introdução vai servir para entender a Bíblia inteira. E isso faz toda a diferença. A Bíblia toda ela é inspirada? Ou não? Tudo na Bíblia tem revelação de Deus? Tudo é revelado? Então vamos entender esses conceitos e depois eu vou refazer a pergunta. O que é o conceito de inspiração? O conceito de inspiração, que não é revelação, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a inspiração. O que é inspiração? É a iluminação da mente para que o escritor produza uma obra isenta de erros. Ou seja, Deus inspira uma mensagem, Deus ilumina a mente do autor para que na sua cultura, com o seu conhecimento profano e religioso, ele transmita ali uma mensagem. Ele coloque por escrito aquilo que ele sente que Deus quer falar aos futuros leitores daquela obra. Então, isso é o conceito de inspiração. Não tem hora, né? Então, a inspiração, ela passa pela cultura, todo o conhecimento que a pessoa tem científico, profano, das coisas, e também o conhecimento religioso. Porque se a pessoa não sabe, por exemplo, que existe vida depois da morte, muitos autores sagrados não tinham, no seu tempo, esse conhecimento. Então, eles não colocaram isso, tanto que a gente vê uma progressão com relação a alguns temas que no início eram tratados de um jeito e com o passar do tempo a gente vai percebendo que a visão deles vai se abrindo a novas realidades. Por exemplo, a vida após a morte. Nos primeiros livros da Bíblia, eles falam de quê? Que depois os mortos vão lá para o Sheol, que é um lugar onde todo mundo está entre aspas, né, dormindo, inconsciente. Essa é a concepção religiosa que eles tinham da vida depois da morte. Só que com o passar do tempo, e o livro de Macabeus, ele já trabalha isso, eles têm uma ideia diferente de uma vida depois da morte. Tanto é que a mãe lá dos Macabeus fala, olha, meus filhos, vocês... agora vocês se mantêm fiel, porque vocês na outra vida serão recompensados. A gente vai estudar mais de perto essas passagens. Então, ele já tem um conhecimento religioso. Deus vai iluminar a mente do autor naquilo que ele pode conhecer, tanto das coisas profanas, né, quanto das coisas religiosas. Isso é inspiração. E nesse sentido, toda a Bíblia é inspirada. Agora, diferente é revelação. Porque na revelação, Deus mostra algo que o autor não tem capacidade de conhecer racionalmente. Seja uma realidade profana, mas principalmente de realidades religiosas. Então, quando o Pedro teve revelação de Deus naquela época? Por exemplo, a revelação de que existe o Pai, que Deus se fez homem, que existe o Espírito Santo, isso o homem, por si só, ele não tem condição de conhecer. Porque isso para o homem é uma coisa impossível. Como que Deus
transcendente, né, que está acima de todas as coisas, se faz homem, só se ele se revelar. Então, ele se revelou, olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. E eu vou mandar o Espírito Santo é Deus também, ele vai vir sobre vocês. Como que a gente não teria condição de conhecer isso? Só com a iluminação da mente? Só com uma inspiração? Não, precisa de uma revelação. Então a revelação é uma coisa que a gente não consegue entender. Como que a gente vai explicar que Deus, por exemplo, é um Deus em 3 pessoas? Não tem como a gente conhecer, se não nos for revelado. Como que a gente vai entender a Eucaristia? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Como que é o corpo de Cristo no pão consagrado? Como que pode? Eu não entendo. Então, essa parte que a gente fala, eu não entendo, é a parte da revelação. Deus precisa revelar isso, porque só pelo carisma da inspiração, da iluminação, a gente não consegue compreender. E ele não vai colocar por escrito, porque o autor sagrado só coloca escrito por inspiração aquilo que ele entende dentro do conhecimento dele. E por revelação, tudo que Deus revela. Por exemplo, Isaías fala que uma virgem vai conceber. Isso é inspiração ou é uma revelação? É uma revelação. Principalmente quando a gente vai ler os profetas, a gente vê muitas revelações. Agora, falando a guerra do Antíoco IV, é inspiração ou revelação? Inspiração, ele está descrevendo um fato, inspirado, porque ele sentiu que Deus queria que ele colocasse esse fato para que a gente, ao ler a guerra dos Macabeus, a gente fizesse essa analogia com a guerra, a luta que a gente trava todo dia contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, né? Então, essa luta a gente traz para a nossa vida. Mas ele não precisou de uma revelação, ele estava olhando lá a luta. Tinha uma flecha voando, ele viu a flecha, entendeu? Ele colocou por escrito isso. Né? Isso é o quê? Inspiração. Agora, a revelação, as coisas que tem, por exemplo, Macabeus, algumas coisas são inspiração, outras revelação. Quando transcende conhecimento do autor religioso e profano, que eu preciso de que Deus fale, olha, é assim, escreve aí, porque é desse jeito. Ok, Senhor, vou escrever. Vou lá e escrevo. Mas eu não tenho esse conhecimento. Como que uma virgem concebe? Aí o profeta recebe essa revelação de Deus, coloca por escrito. Essa revelação depois se cumpre em Maria, né? Ele não entende, mas ele coloca por escrito, revelação. O que ele entende, que passa pelo conhecimento dele, inspiração. Vocês entenderam a diferença de um para o outro? Isso é importante, porque a Bíblia trabalha esses dois conceitos o tempo todo. Todos os livros da Bíblia estão trabalhando isso, entre inspiração e revelação. Nesse caso aqui, que a gente está vendo segundo Macabeus, ele está falando o quê? Que ele labutou para fazer o compêndio, quer dizer, ele teve que pesquisar, ele teve que resumir. O trabalho de resumir é um trabalho de revelação ou de inspiração? Inspiração, porque na hora do resumo eu tenho que tirar alguma coisa. Então, ele foi inspirado por Deus. Não, isso aqui eu não vou colocar, isso aqui eu vou colocar. Ele foi inspirado para escrever esse livro. Mas não precisou assim. Esse trabalho de resumir não é revelação. É a capacidade que a pessoa tem, por si própria, de sintetizar uma coisa. Isso é inspiração. Mas Deus não foi ditando para ele. Porque a inspiração não é ditado mecânico, igual a gente já falou lá no início, né? Como os espíritas, por exemplo, falam de psicografia, que o espírito dita lá, a alma dita. A gente primeiro não acredita, né? A alma depois que
que vai para além não volta, né? Vai para Deus, ela não volta. Primeiro que já não volta. Segundo que não existe ditado mecânico por parte de Deus, porque o autor são dois. É Deus e o homem. E esse autor humano, ele tem um carisma de inspiração e o carisma de revelação. Então, o trabalho de resumir é inspiração. Porque ele trabalhou, ele suou, ele ficou dia e noite lá tentando fazer um resumo excelente para nós. Ele falou, olha, isso aqui é fruto do meu trabalho. Leiam porque tá bom demais. Eu caprichei para vocês lerem esse resumo que eu fiz. Isso é o trabalho de inspiração, né? Que é a iluminação que ele teve para trazer essa obra para a gente sem erros, né? Sobre erros, vocês podem lá visitar o vídeo também que fala sobre isso, porque é que a Bíblia é isenta de erros, religiosos e profanos. Mas tem lá no vídeo, senão a gente vai dar a introdução toda de novo, né? Bom, também merece atenção o epílogo, ou seja, o final do livro, que está no capítulo 15, versículo 37 a 39, que diz o seguinte: epílogo, ou seja, é o final do livro, que ele coloca 15:37. É tipo assim, como ele estivesse narrando, né? Aí ele coloca o fato e depois ele dá uma palavrinha final. Assim se passaram os fatos referentes a Nicanor. A partir desse tempo, a cidade ficou em poder dos hebreus. Por isso, aqui ponho fim à minha narrativa. Se eu fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era isso que eu queria. Ó, ele falando do trabalho dele mesmo. Se fracamente e de modo medíocre, é o que eu consegui fazer, gente. Eu não consegui fazer melhor do que isso. Está vendo que ele está justificando? Se vocês gostaram, se foi legal, se vocês realmente, né? Porque ele falou lá no início, nossa, vocês vão amar isso aqui, né? Se vocês vão decorar, vocês vão se encantar com isso aqui. Agora, ele fala, olha, se vocês gostaram, foi bom, era isso que eu queria. Se foi medíocre, mais ou menos, né? Medíocre é um negócio, mais ou menos, não gostei muito não. Bom, é o que eu consegui fazer, desculpa, mas foi o que deu, né? De fato, é desagradável beber somente vinho ou somente água, ao passo que vinho temperado com água produz um prazer delicioso. Assim, o enredo da narrativa deve encantar o ouvido daqueles que venham a ler a composição. Aqui, porém, termino, né? Então, se foi vinho, ótimo. Se foi água, se foi meio fraco, mais ou menos, então faz o seguinte, mistura o vinho com a água, que vocês, né, que vai ser algo delicioso, né? Depois da descoberta do óleo da rainha Esther, é vinho com água, né? Água com vinho. Mas é o quê? Ele está falando aquelas coisas que vocês mais gostaram com as coisinhas mais ou menos. Aí você mistura e fica maravilhoso. Quer dizer, ele quer que todo mundo leia e goste dessa obra dele, tenha prazer e sinta assim como uma leitura agradável, né? Ele justifica até. Se não deu para ficar bom, foi o que deu, tá, gente? Vocês desculpem aí, mas leia o segundo livro de Macabeus. Então, Jasão escreveu a sua longa obra, mais ou menos aí no século II, antes ou depois de Cristo mesmo? Antes de Cristo, né? Estamos antes de Cristo, muito bem. Ele fala sobre o final do reinado do Antíoco V, né, no 2:21. O resumo, por que a gente sabe que foi no século II? Porque ele fala do final do reinado de Antíoco V. Então, se ele fala do final do reinado de Antíoco V, mais ou menos a data a gente tem ali mais ou menos no meado do século II antes de Cristo, que vai dar 200 e pouco antes de Cristo, que lá tem o Antíoco V, que veio depois do
do Antíoco IV, né? Muito bem. O resumo que não o resumo já é essa obra aqui, né? O que Jasão escreveu veio antes, né? Então, o resumo foi confeccionado no último decênio do século II a.C. Então, no mesmo século II, no meio, foram 5 volumes, e já para o finalzinho do século II, chegando mais perto de Cristo, a gente tem lá o resumo dessa obra, que é o segundo livro de Macabeus. Os judeus não aceitaram essa obra por causa da sua origem tardia, porque justamente eles só aceitaram até as obras até ali Esdras e Neemias, a volta do exílio. Dali para frente, eles não aceitaram mais as obras que foram escritas depois. Como, segundo Macabeus, primeiro também foram escritos depois, eles tiraram do cânon dele. Os judeus não aceitam como livro inspirado no catálogo de livros esses 2 livros. Os judeus e os cristãos. Em parte sim, em parte não, porque os católicos aceitam, os ortodoxos aceitam, mas os evangélicos, por causa da reforma protestante, não aceitam. Eles tiraram esses e mais outros livros da lista deles, de livros inspirados. Bom, então, é um livro deuterocanônico, né, porque ele vem num período posterior, mas a igreja aceita, como sempre aceitou, alguns desses livros. Todavia, a Epístola aos Hebreus, aqui a gente tem Antíoco V, né, que veio depois de Antíoco IV, a Epístola aos Hebreus, em 11:35, fala do martírio de Eleázaro, que está no 2 Macabeus 6, e dos 7 irmãos Macabeus, 2 Macabeus 7. Ou seja, o Novo Testamento faz referência a esses livros. Se a gente for lá na carta aos Hebreus 11, que está na primeira, segunda ou terceira coluna na marcaçãozinha? Terceira, já lá para o final, né? Carta aos Hebreus está bem lá para o final. 11:35. 11:35. Hebreus 11:35, está falando da fé que começou lá em Abraão, desde Abraão até nós. Então, o autor da carta aos Hebreus vai falando vários episódios de fé, de demonstração de fé. Você encontrou aí? Agora é Hebreus, estamos lá, pode puxar aqui, ó, por aqui assim, ó. Pode vir depois ainda, Hebreus aqui, ó. Hebreus 11:25. Ó, já está até marcado aqui, ó. 25. Não sei se foi. Desculpa, 35. 35. Olha o que fala a carta aos Hebreus 11:35. Está falando da fé, demonstração de fé. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados e recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Quer dizer, eles poderiam ter sido salvos, mas eles preferiram ficar firmes na fé e morrerem por causa disso, do que ser salvo nessa vida e perecer na outra. Então é melhor perder essa vida para ganhar outra, do que ganhar essa vida que passa e perder a outra. E continua, né? Não, aqui é outros sofreram carne, açoites. Esses que foram torturados ou recusaram a ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor, a gente vai entender essa passagem no episódio do martírio de Eleázaro e dos 7 irmãos Macabeus, que pela fé eles preferiram a outra vida a essa, a outra ressurreição a um resgate dessa vida, né? Por quê? Porque a gente vai ver cenas de tortura mesmo, são episódios de tortura mesmo que acontece e de morte. Então, a gente entende essa passagem porque ela faz uma referência
ao segundo livro de Macabeus. Agora, quem não tem na Bíblia o segundo livro de Macabeus vai ler. Bom, alguém lá na história fez isso. Mas, gente, se a própria carta aos Hebreus cita o segundo livro de Macabeus, ou seja, considera como inspirado, como palavra de Deus, quem somos nós para tirar esse livro da Bíblia? Se a própria carta aos Hebreus, que eu considero inspirada, fala dele. Então, a carta aos Hebreus, que eu considero inspirado, fala dele. Mas eu não considero ele inspirado. Mas se eu considero a carta aos Hebreus inspirada, eu tenho que considerar ele também inspirado. Porque a carta aos Hebreus considera os fatos que aconteceram e foram narrados por segundo livro de Macabeus. Vocês entenderam? Como que eu tiro um livro e aceito outro? Sendo que o que eu aceito faz referência a esse que eu tirei. Então, não deveria aceitar, né? Tinha que tirar a carta aos Hebreus fora. Entendeu? Luci, entendeu? O que a gente está falando? Nossos irmãos evangélicos, né? Por exemplo, por causa de Lutero, vem toda a tradição aí, né? Eles aceitam a carta aos Hebreus e não aceitam o segundo livro de Macabeus. Mas a carta aos Hebreus faz referência ao segundo Macabeus. Ora, se eu aceito a carta aos Hebreus, eu teria que aceitar o segundo Macabeus também, que é a quem ela faz referência, né? Mas é um pouco contraditório. Mas, enfim, vem já de uma tradição da Reforma Protestante e das sociedades bíblicas que, com o passar do tempo, foram tirando definitivamente esses livros. Porque no início até eram colocados em algumas edições, depois eles resolveram tirar completamente. Tá? Então, vamos abrir a porta da esperança. Aqui não é porta, é a cortina. Mas tudo bem, está valendo, né, Giovana? Bom, o que é importante, que a gente tira de importante a nível de doutrina, de teologia do segundo livro de Macabeus? Primeira coisa, o valor teológico desse livro é muito, muito grande. Muita coisa que a gente acredita da nossa fé, verdade da nossa fé, vem desse livro. Esse livro é extremamente importante para a teologia. Ele mostra que existe uma evolução do pensamento religioso judaico e algumas de suas proposições no limiar da era cristã. O que ele mostra, então? Aquilo que eu falei. A revelação, ela foi o quê? Progressiva. Foi pouco a pouco. Deus não revelou tudo assim de uma vez. Ele foi se revelando pouco a pouco. A inspiração era de acordo com a cultura do tempo, mas a revelação, gente, foi pouco a pouco. Então, nesse período a gente já vê uma diferença grande dos primeiros livros do Antigo Testamento. Concepções religiosas que bastante diferentes dos primeiros. Se a gente for comparar, né, os primeiros livros do Antigo Testamento e os últimos, a gente vai ver, nossa, houve uma mudança no pensamento religioso do povo judeu, até antes de Jesus. E é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa, toda a história narrada é da providência divina. Deus, que tudo fez a partir do nada, né, que é a criação, ele é o grande regente dos acontecimentos humanos. Quer dizer, nada na história do povo, na nossa vida, acontece à toa, acontece por acaso. Tudo é o quê? Giovana? Providência divina. Deus não é um Deus que cria e deixa a criação se virar, não. Deus acompanha cada passo do seu povo, cada história. Mesmo as coisas ruins, também as coisas ruins. Por que às vezes Deus permite? E esse livro faz a leitura. Lembra que a gente viu? Deus permitiu isso por causa do pecado, né? A gente até leu algumas passagens que falam sobre isso. Então Deus, ele é quem rege, ele que governa os acontecimentos humanos. Então, o primeiro ponto é a providência divina, tá? Se vocês quiserem ler, né, tá no capítulo 5, 17. Mas não é do Hebreus, não. Estamos lá de volta no Macabeus, 5,
17. 5:17. Tá até falando da arrogância de Antíoco, que não se dava conta de que era por causa dos pecados dos habitantes da cidade que o Senhor ficara momentaneamente irritado e desviara seu olhar do lugar santo. Quer dizer, o mesmo Deus que mandou os anjos lá açoitarem o Eliodoro é o mesmo Deus que, quando o Antíoco veio, saquear o templo, ele deixou, ele permitiu. Mas por que no momento Deus fez uma intervenção poderosa e açoitou Eliodoro, em outro momento ele deixou saquear, profanar, destruir? Por quê? O mesmo Deus fez assim. E aqui o autor fala, por causa dos pecados. Então Deus deu uma desviada assim do seu olhar, não, eu vou deixar. Para eles se conscientizarem e sentirem o pecado deles. Então, tudo é providência. Coisas boas, coisas assim não tão boas que acontecem, a gente tem que ler com esse olhar da fé, com esse olhar espiritual. Segundo ponto, a ressurreição dos corpos, que eu já estava até falando no início, adiantando um pouquinho, e agora a gente volta nele. A ressurreição dos corpos, isso aqui é lá no Vaticano, a ressurreição dos corpos, na Capela Sistina, tem vários quadros assim, do juízo final, Fala o seguinte, a ressurreição dos corpos, no sentido próprio da expressão, ela é professada pelos mártires antes de serem entregues à morte. Confira 7, versículo 9, e depois 7, versículo 11. Podia ter essa lupa para a Bíblia também, 7:9, olha lá, 7:9. Estando quase a expirar, falou. Aqui é o martírio dos 7 irmãos. Um dos irmãos falou: Tu, ó malvado, nos tiras da vida presente. Nos tiras da vida presente. Mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna. A nós que morremos por suas leis. Gente, a gente está ainda no Antigo Testamento. E está falando de quê? De vida eterna. Uma vida presente e uma vida eterna. Se a gente pegar os primeiros livros lá do Antigo Testamento, ele não fala de vida eterna. Ele fala o quê? Se você for fiel a Deus, você será abençoado com longos anos, você será abençoado com uma família numerosa, muitos filhos, porque os filhos são a bênção do Senhor, Então você vai ter uma família numerosa, longos anos, e vai ter o quê? Vai ser rico, vai ter bens, porque os bens, os filhos e a longevidade é consequência de uma fidelidade a Deus. Por que eles tinham essa concepção? Porque depois dessa vida, para eles lá, os primeiros livros, a concepção que eles tinham é que não tinha mais nada. É todo mundo inconsciente lá dormindo, num estado, num lugar chamado Sheol, habitação dos mortos. Os bons vão para o Sheol? Pessoa boa vai para o Sheol? Vai. Pessoa ruim vai para o Sheol? Vai também. Vai todo mundo para o Sheol, porque ali é lugar dos mortos. Então, aqui nessa vida é que a gente recebe a consequência das nossas ações. Esse era o pensamento lá da Antiguidade. Os primeiros livros do Antigo Testamento, do mesmo Antigo Testamento que a gente está, falam sobre isso. Mas o que foi acontecendo? Eles foram percebendo que, e aí quando a gente começar a estudar Jó, a gente vai perceber muito bem isso. Porque o Jó foi fiel a Deus em tudo.
Mas o que aconteceu com Jó? Ele foi perdendo os bens dele, foi perdendo os filhos, a família dele, e ele foi perdendo a si próprio, a sua própria vida, foi virando uma chaga humana ali. E aí, a grande pergunta que não quer calar, por que que ele, sendo justo, recebe sofrimentos? Só que o livro deixa um grande ponto de interrogação, porque com o passar do tempo, os judeus, o povo de Deus foi percebendo que, peraí, mas vem cá, se a pessoa é fiel, então nessa vida ela recebe riquezas, bens, família numerosa, muitos anos de vida, muita saúde. Eles foram percebendo que nem sempre é assim, que às vezes o mal se dava bem, e o bem e os bons se davam mal. E essa é a grande reflexão que Jó faz. Então, com o passar do tempo, eles foram se abrindo a um novo pensamento, que é o da vida eterna, que aparece aqui claramente. Nós temos essa vida presente e uma vida eterna. Não existe esse Sheol, ele foi saindo de cena. Tanto é que quando Jesus chega, já tem um povo preparado. Em muitas concepções, o povo já estava bem mais preparado e aberto para receber o Salvador. Mesmo que muita polêmica e tal, mas porque o pensamento religioso ele foi mudando com o passar do tempo. E aqui, gente, olha que interessante a gente ver falar de vida presente e vida eterna, coisa que lá no início não tinha. Jó não sabia disso. Ou o autor do livro de Jó ele não sabia dessa realidade. Por isso que ele fala, por que o justo sofre? Se ele soubesse, a resposta está aqui, porque existe uma outra vida. Se a gente não recebeu a recompensa aqui, não tem problema. Melhor ainda, porque a recompensa será dada na vida eterna. E essa concepção a gente tem bem aqui no livro do segundo livro de Macabeus, olha lá. Os ímpios também terão a sua ressurreição, mas não para a vida. É o que está no versículo 14, 7:14, mesmo capítulo. Olha lá, estando para morrer, ele falou, o quarto filho da mulher, é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Quer dizer que a ressurreição do rei vai ser para a morte. A morte qual? Se ele vai ressuscitar? A morte eterna. Olha como é que a concepção ela é bem, ela teve uma progressão muito grande, é bem próxima do que Jesus depois vem revelar, que existe essa vida e que existe uma outra vida. Existe uma ressurreição, mas uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Então, aqui a concepção religiosa que eles têm já é bem mais, a gente pode dizer, próxima da concepção que Jesus veio trazer, Jesus veio revelar, que é da nossa concepção, Então, a cada qual será atribuída a sorte correspondente ao percurso dessa vida. Deus levará a juízo e a sanção todo e qualquer homem. Quer dizer, o juízo é da parte de Deus, só que não espere nessa vida a recompensa nem o castigo, porque existe uma outra vida, e vai ter, vocês vão ressuscitar, todos vamos ressuscitar. Olha que Paulo depois vai esclarecer lá na frente de Tessalonicenses, ele já tem essa ideia clara, todo mundo vai ressuscitar, só que uns para a vida e outros vão ressuscitar para a morte. Olha que essa parte aqui é muito importante, porque isso já mostra a concepção de vida eterna, ressurreição dos mortos, Ele já muda, só que como tem pessoas que não têm esse livro, estão achando que os mortos vai todo mundo dormir junto, porque o Antigo Testamento fala isso, gente, mas houve uma mudança, o pensamento religioso, ele progrediu. E aqui a gente já tem essa diferença, olha lá. Essa posição doutrinária é de grande significado. Por quê? Porque coloca fim à concepção do Sheol, que a gente está falando aqui. O que é o Sheol?
O Sheol é o lugar subterrâneo no qual os bons e os maus, depois da morte, se encontrariam adormecidos ou inconscientes, incapazes de receber alguma sanção. Quer dizer, se eu fiz o bem, eu recebo um prêmio. Se eu fiz o mal, eu recebo castigo. No Sheol não tem isso. Olha o Sheol aqui, né? A concepção que eles tinham era a seguinte, que aqui nós temos a morada de Deus, né? O terceiro céu, as águas superiores, por isso que está chovendo, porque tem água lá em cima, né? Aí tem que abrir a portinha para poder descer água, igual está fazendo agora, né? Aí a gente tem o segundo céu, que é o firmamento, né? Para firmar as águas superiores, senão cai tudo de uma vez e não chove nunca mais. Nós temos aqui o primeiro céu e aqui a terra, ó. A terra com as águas inferiores, né? Que são os mares, os rios, né? As águas que tem lá subterrâneas. E olha aqui quem está, as colunas do céu, para segurar o céu, tem que ter coluna. Quem mexe com construção sabe disso, né, Adelar? Tem que ter coluna para segurar o céu, e a coluna do céu, e tem que ter as colunas da terra, para segurar a terra aqui, ó. E nós temos aqui, então, o Sheol, que seria a morada dos mortos, que está embaixo da terra. Isso é o que eles acreditavam, a concepção que eles tinham lá no início, vamos dizer assim, da Bíblia, os primeiros livros. Né? O livro de Jó, que eu acabei de falar para vocês, e do Eclesiastes, quando abordam o problema da retribuição, não puderam formular uma resposta satisfatória, porque faltava a noção de uma existência póstuma consciente. Ou seja, eles não acreditavam que tinha vida depois da morte. Porque se a vida é todo mundo dormindo ou inconsciente, então não vai ter retribuição nenhuma, vai ficar dormindo. Você vai dar um prêmio para quem está dormindo? Ó, você ganhou o troféu. E a pessoa lá? Então, não tinha como. Então, aí vem aquela concepção do aqui se faz, aqui se paga, que é lá do início. Porque se eu não tenho outra vida, se vai todo mundo ficar dormindo aqui no Sheol, então a retribuição, a recompensa ou castigo vai receber nessa vida, porque não tem a outra, vai dar castigo para quem está dormindo? Oriete vai castigar o Christian, está dormindo lá? Ó, Christian, você está de castigo, e ele lá. Não adianta nada. Ele está no Sheol lá, de boa, né? Não sei se é de boa, mas está lá, dormindo, está inconsciente. Essa concepção, gente, ó, acabou. Como que a gente sabe? Porque, ó, lendo Macabeus, eles não falam de Sheol mais. Eles falam de quê? De uma vida eterna ou morte eterna. Fala que todos vão ressuscitar. Uns para a vida e outros para a morte. Então, isso aqui, ó, acabou. Isso aqui não tem mais. Essa concepção já era, tá? E a gente vê isso muito forte no livro de Macabeus. Então, gente, pelo amor de Deus, não fala mais de Sheol, como se fosse doutrina da igreja. Acabou. Essa doutrina foi superada já pela doutrina da outra vida, da vida depois da morte. E da ressurreição dos bons e dos maus. Uns para a vida e outros para a morte eterna. Outro ponto importante, a doutrina do purgatório. O purgatório ou do sufrágio e também, aliás, do sufrágio, que é a oração pelos defuntos. Tem pessoas que não rezam pelos mortos porque não tem esse livro. Não tem na Bíblia que é para rezar pelos mortos, porque morreu, morreu. A nossa oração não vai atingir aqueles que salvar mais ou atingir aqueles irmãos que já morreram. Porque não está na Bíblia, tudo bem, né? Mas nós temos não só a tradição da igreja, que a gente sabe, católico não fala assim, se não tiver na Bíblia eu não acredito. Católico fala, porque católico está baseado na Sagrada Escritura e na tradição da igreja.
e no magistério. Então, a catequese que o Papa Francisco deu hoje, para nós é o magistério falando, né, representando ali o próprio Deus falando através do magistério da igreja, que é o Papa e os bispos em comunhão com o Santo Padre. Mas a doutrina do purgatório, no nosso caso, que nós temos o segundo livro do Macabeus, que há um purgatório póstumo, ou seja, há uma expiação que é realizada depois da morte, por isso que é póstumo, há uma expiação ainda a ser realizada depois da morte, e a gente pode rezar pelos mortos, vai estar no segundo Macabeus 12, de 38 a 46. Essa passagem bíblica vocês não podem esquecer mais. Segundo Macabeus 12, de 38 a 46. Segundo Macabeus 12, de 38 a 46. Tendo depois reunido o seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme costume e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos dos que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus pais. Foi então, olha o versículo 40 aí, foi então que encontraram debaixo das roupas dos que tinham sucumbido objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, coisa que a lei proíbe aos judeus, né? Um amuletozinho, uma superstiçãozinha que a gente diria hoje, né? Acharam lá uns amuletozinhos, né? Então ficou claro para todos que foi por isso que eles morreram. Mas todos louvaram a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas. E puseram-se em oração, pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Porque, aliás, eles estavam servindo ao Senhor, mas tinha esse detalhezinho aí, desses amuletozinhos, né? Só que eles já tinham morrido e começaram a orar pedindo que o pecado fosse completamente cancelado. Quanto ao valente Judas, exortou o povo a se conservar sem pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado, dos que haviam sido mortos. Depois, tendo organizado uma coleta individual que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Olha o sufrágio aí pelos defuntos, pelas almas, né? Não só oração, mas ofereceram também um sacrifício. O que é a missa? É o santo sacrifício que muitas vezes é oferecido pelos fiéis defuntos, pelos mortos, né? Pela alma dos que estão, né, se purificando, ou seja, dos irmãos que estão no purgatório. Eles não estão no inferno, mas eles precisam ainda se purificar para chegar ao céu, né? Então, a gente vê essa doutrina aí. Vamos continuar aqui, versículo 43, continuando, né? Um sacrifício pelo pecado, agiu assim, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, a gente tem aí o quê? O sufrágio, que é a oração pelos mortos, e também o purgatório, que é o quê? É um estado em que os irmãos que já faleceram, que não estão totalmente em estado de graça, passam para se purificar, para chegar ao céu,
está tudo aí, gente. E o autor fala, é bom, é piedoso essa forma de pensar, né? Muito piedoso, é muito importante isso, né? Então, alguns soldados judeus caídos na guerra em defesa das suas tradições religiosas traziam em suas vestes amuletos pagãos, o que era incoerente ou pecaminoso, né? Então, através da oração, esses irmãos foram libertos do pecado, salvos. Então, saíram do purgatório para entrar no inferno? Não. Quem sai do purgatório vai para o céu. Aliás, quem entra no purgatório já está, apesar de todo sofrimento, né, está feliz da vida, porque sabe que, opa, o céu é o meu lugar, né? Vou penar um pouquinho, vai ser difícil, vou contar com a oração dos irmãos lá, né, que estão rezando por mim, mas o céu é o meu lugar, né? Bom, aqui fala da coleta que Judas Macabeu mandou fazer, enviou para Jerusalém para oferecer um sacrifício pelo pecado e mandou oferecer sacrifício pelos que haviam morrido a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Bom, e com isso, deixa eu ver se falta muito, porque já deu a hora aqui, irmão. Já deu a hora. Ah, não, falta só isso aqui. Pode ser, gente? Só para a gente terminar? Então, para a gente terminar hoje, Macabeus. E aí, depois acaba tudo? Não. Depois continua. Aí a gente vai para os livros sapienciais. Já vamos fazer uma introdução na próxima aula. Bom, a última doutrina que a gente tem aí, teológica, nesse livro, é a intercessão dos santos, que é outro ponto complicado em relação aos nossos irmãos que não aceitam isso, né? Essa doutrina. Mas muito se deve ao fato deles não aceitarem segundo Macabeus, que aliás a própria carta aos Hebreus aceita, mas eles não aceitam. Então, muita coisa da doutrina para eles ficou de fora, como a intercessão dos santos na glória pelos seus irmãos peregrinos na terra, é atestada em 2 Macabeus 15, de 11 a 16. Essa é outra passagem também que vale a pena a gente decorar e não esquecer mais. 2 Macabeus 15, de 11 a 16. Hoje está gostoso de estudar, tem uma chuvinha boa, né? Depois o cafezinho bom da Idelma e o suco da Joana. 15, 11. 15, 11. Tendo armado cada um dos seus soldados, não tanto com a segurança dos escudos e das lanças, como principalmente com o conforto de boas palavras, Judas ainda lhes contou um sonho digno de fé que alegrou extremamente a todos. Judas teve um sonho. Que sonho foi esse? Foi assim a sua visão. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, que falava com dignidade e desde criança praticara todas as virtudes domésticas, estava com as mãos estendidas, orando por todo o povo judeu. Onias era quem? Sumo sacerdote. O que ele estava fazendo? Estava com as mãos estendidas, orando pelo povo. Olha que interessante agora. Apareceu a seguir da mesma forma um varão notável pelos cabelos brancos e pela dignidade. Varão é homem, tá? Envolto numa superioridade maravilhosa e de grande esplendor. Tomando a palavra, falou Onias: este é o amigo de seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e pela cidade santa. A gente chega a arrepiar. Jeremias, o profeta de Deus. Então, estendendo a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo, enquanto a entregava: recebe essa espada santa, presente de Deus, com a qual esmagarás teus adversários. Aqui já terminou de dizer assim. Então, Jeremias estava fazendo o que, gente?
estava intercedendo. Junto de Deus, né? Jeremias envolto, né, em glória, né? Ou seja, ele estava junto de Deus intercedendo, com a mão estendida intercedendo pelos irmãos aqui da terra. O que é isso? É a intercessão dos santos, claramente descrita aqui nessa passagem bíblica. Está tudo aqui, gente. Intercessão dos santos. Jeremias estendendo a mão, rezando pelo povo, e foi apresentado pelo sumo sacerdote no sonho. Um varão, cabelos brancos, envolto numa superioridade e grande esplendor. Esse é o amigo de seus irmãos que muito ora pelo povo e pela cidade santa. Jeremias. Então, Onias e Jeremias, já falecidos, aparecem a Judas como intercessores em favor dos irmãos militantes, dos irmãos que ainda peregrinam nessa terra. Porque também Onias já aparece com as duas mãos estendidas, também em sinal de intercessão. Essa concepção de que a morte não interrompe a comunhão entre os membros do povo de Deus e não impede a oração de uns pelos outros, havia de se desenvolver adequadamente na teologia do cristianismo. Por esse título, segundo Macabeus, foi muito importante a tradição cristã, especialmente a liturgia, que é quando a terra se une ao céu, E agora, com todos os santos e anjos, proclamamos a uma só voz. Quer dizer, é na liturgia que o céu e a terra entram em comunhão para louvar e adorar o único Deus. E a gente já vê isso presente na teologia e na doutrina do segundo livro de Macabeus, na intercessão dos santos. Olha que coisa maravilhosa essa passagem que a gente não pode deixar de ler depois e falar. E para terminar, eu pergunto, vocês têm alguma pergunta? Teria alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Ou não? Tem, Giovana? Não. Tá bom, então eu tenho. Uma mamãe com 7 filhos também recusaram a carne de porco, que o rei estava lá impondo para eles comerem, e por causa disso, o que ocorreu com eles antes de morrer? Eles recusaram porque no judaísmo, eles não podiam comer a carne de porco, que é uma carne impura. E o rei, então, para instigar, ver se eles tinham fé mesmo, ou você come a carne de porco, ou morre. E aí? O que aconteceu com eles antes de morrerem? A. Foram flechados? B. Foram açoitados? Ou C. Cortaram suas línguas? Giovana, A, B ou C? E aí? Quem não sabe, chuta. C. Você acha que cortaram as línguas? Christian, dá seu palpite aqui, irmão. Eu acho que C também. C também. Fala, Clé. Vou na A. Flechada, né? É melhor que cortar a língua. Não é muito legal, né? E agora? Segundo Macabeus 7. Segundo Macabeus 7 está a resposta. Vamos ver quem acertou. Segundo Macabeus 7. Segundo Macabeus 7. Versículo 3. Enfurecido o rei ordenou que se pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões. Por quê? Ele queria obrigá-los a comer carne de porco, o que vai contra a lei. E aí o versículo 4 fala o quê? Logo que ficaram incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que falara primeiro e arrancasse o couro cabeludo e lhe decepassem as mãos e os pés. Tudo isso à vista dos outros irmãos e de sua mãe, Então ele cortou a língua,
arrancou o couro cabeludo e decepou as mãos e os pés, as extremidades, né? À vista dos irmãos. Vamos ver se esse povo é fiel mesmo ou não, por causa de carne de porco. Mas não por causa da carne de porco em si, por causa da fidelidade a Deus. Por causa da fidelidade a Deus. E é esse episódio que Hebreus vai falar, que foram torturados pela fé, porque acreditavam na ressurreição. Então, cortar a língua. A resposta de Giovana está Exata. Aí, uma salva de palmas. Uhul! E agora? Acabou? Acabou! Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos então fazer a nossa oração, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.